boa noite, amigos e amigas. Venho hoje, depois de duas grandes palestras, espero não encher muito o saco de vocês, tentando concluir a contento a noite de hoje, cumprir um duplo papel. Um papel ao mesmo tempo institucional e individual. Individual, porque venho ao convívio novamente dos amigos de Petrolina, dos amigos do sertão nordestino, lançar mais um modesto trabalho da minha lavra. Estive aqui quando lancei o Guia Bibliográfico da Nova Direita. Se me permitem, o merchan, fora de hora, terá uma expansão. Lançarei uma edição ampliada desse livro. E muito prazerosamente e honrosamente venho de novo para lançar Lacerda, a virtude da polêmica. Mas venho também representando o Instituto Liberal, e hoje tenho a dádiva de dirigir, instituição que foi pioneira na formação deste liberalismo contemporâneo, que hoje ganha proporções outrora inimagináveis, um liberalismo que demonstra cada vez mais consistência teórica, recurso às referências literárias internacionais, e isto muito se deve ao trabalho do Instituto Liberal, ao trabalho dos pioneiros do IEL, ressaltando-se aqui o papel do empresário Donald Stuart Jr., nosso fundador, que com o seu trabalho, com o seu esforço, trouxe ao Brasil, conseguiu trazer a tradução de obras de autores que hoje são extremamente conhecidos, que certamente tempos atrás seriam vistos como anônimos, como vocábulos nefandos, quiméricos. As expressões que eles usam seriam vistas como alguma coisa de algum grimório, de algum livro de bruxaria, e hoje a gente vê esses temas e esses autores sendo alvo de contendas e discussões nas redes sociais. E a gente poderia citar, em especial, os grandes economistas da escola austríaca, de Mises a Hayek, Ayn Rand, representando a tendência objetivista. Esses autores ganharam fôlego inicialmente graças ao trabalho do Instituto Liberal. E nesse momento em que esse trabalho ganha contornos e ganha consequências cada vez mais ricas, o Instituto Liberal tem o dever de prestigiar as iniciativas que se desenvolvem Brasil afora por institutos parceiros que tentam levar adiante nos ambientes mais inóspitos a mesma causa e a mesma pretensão. É por isso que é sempre um prazer estar com os amigos do Nordeste, os amigos de Goiapoque ao Chuí, mas os amigos do Nordeste em especial, que é uma região que sempre padeceu de problemas delicados, socioeconômicos, e que precisa, talvez mais do que a maioria das outras, tem sede mais ou menos consciente da liberdade que esses autores preconizam, que esses institutos difundem. E eu tenho sempre um grande prazer de constatar o tamanho, a dimensão do movimento liberal do Nordeste. Particularmente quando estive no Ceará, mas aqui também no sertão nordestino, em Petrolina, eu vejo intrépidos amigos levando adiante uma causa que enfrenta muitas dificuldades. Eles certamente têm muitas dificuldades para organizar um evento como esse. Fico muito feliz que esteja sendo um sucesso e continue a ser. Vim trazer algumas palavras sobre o meu livro, em especial sobre dois vértices no pensamento de Carlos Lacerda, que é o meu personagem, que seriam o vértice do liberalismo e o vértice da democracia. De que maneira no pensamento de Lacerda essas coisas se fazem presentes, essas coisas se manifestam. E aí, eu vou fazer uma coisa diferente. Vou começar de uma maneira diferente. Eu nunca faço isso, mas quem aí na plateia conhece ou ouviu falar do Lacerda? Se possível, levanta a mão. Mas ouviu falar? Ouviu falar, tá bom. É isso que eu quero saber. Tem bastante gente. O que a gente ouve falar sobre Carlos Lacerda? Geralmente na nossa formação,
início da nossa formação, da nossa trajetória educacional, é um tanto quanto difícil aos nossos professores e aos realizadores do nosso material didático simplesmente ignorar a figura de Carlos Lacerda, dada a dimensão e a importância que ele tem na trajetória republicana brasileira. Mas, se não conseguem ignorá-lo, mesmo assim, às vezes conseguem, mas se não conseguem ignorá-lo, ele vai aparecer apenas em 2 momentos nas nossas aulas de História do Brasil. Ou pelo menos essa foi a minha experiência no ensino fundamental. Ele vai aparecer quando se fala da agonia final do governo Vargas nos anos 50, no atentado dos tolereiros, aí não tem como evitar falar, e vai aparecer quando se fala na menina dos olhos das nossas esquerdas universitárias, que é o famigerado golpe de 64. É aí que Lacerda será mencionado. O que é uma pena, porque é um personagem que tem tanto mais a oferecer, tanto mais a ser dito, dada a presença e o impacto que ele teve em toda a trajetória daquele período de meados do século XX, deveria muito mais coisa a ser explorada, muito mais coisa a ser dita. Mas a narrativa oficial, e o meu livro foi escrito com a pretensão primordial de contestar essa narrativa, é a de que esse homem foi um político meramente oportunista, que mudava de ideia como quem muda de roupa. A gente tem muitos analistas do Lacerda que defendem essa tese, inclusive prestes a lançar livros sobre ele em breve, né? Que dizem que é possível, ou era possível, dormir lacerdista e acordar anti-lacerdista no dia seguinte, porque o Lacerda seria uma espécie de mutante incessante e não teria nenhuma consistência no seu pensamento. A tese que eu venho sustentar no meu livro é que sim, era um político, as circunstâncias faziam com que posições mudassem, sofreu transformações, a primeira delas, a mais fundamental, foi a transformação do comunismo para aquela que seria a sua orientação na sua fase áurea, mas que, apesar das transformações que sofre, existem eixos e núcleos que permanecem na trajetória do Lacerda. E esses eixos vão conversar diretamente com uma expressão que o Lacerda usou para definir a sua vida pública, quando ele disse que não era filho de uma ditadura, nem entusiasta de outra. Vai torcer o nariz para este nome? Eu também torço um pouco o nariz para este nome, porque a crítica que o nosso Capeta faz, falou o Capeta antes, nosso Capeta Rodrigo Saraiva, agora eu cito o nosso filósofo Capeta Deixou, que vai falar, acho que amanhã, né? Nosso Capeta torcerá o nariz e eu também torcerei um pouco pelos mesmos motivos, em parte, que ele torcerá, mas também a escola, sob um certo ponto de vista, de José Guilherme Melchior. Torço o nariz porque ele era muito próximo do que seria um democratismo, um republicanismo francês, né? E o nosso Denchuk dirá mais ou menos a mesma coisa. Mas eu não reconheço o valor na obra de Melchior pela tradição específica a que ele se vincula, a que ele pessoalmente decidiu se vincular, mas pela capacidade que teve de traçar um histórico das diversas tendências do pensamento liberal, desde o humanismo, desde o proto-liberalismo no Reino Unido. Então, o que Melchior vai dizer, e nesse sentido, embora pensadores muito diferentes dele, o Antônio Paim e o Virato Borges Macedo vão concordar, é que o liberalismo, o conservadorismo e tantos outros conceitos são conceitos sumamente históricos. O que eu quero dizer com isso? Que, muito embora me divirta, e é divertido, é legal, é cômico até às vezes ver as tretas da internet, as contendas da internet por causa das palavras, por causa do voto, eu confesso que vejo com um pouco de enfado essas discussões, porque eu prefiro enxergar os conceitos. Evidentemente, no processo histórico formam-se conjuntos de ideias que permitem identificá-los,
mas eles existem na história, são conceitos que surgiram e se formaram no processo histórico, e não se encaixam tão perfeitamente em certas fórmulas folhetinescas ou de cartilha, como se entende muitas vezes nas fronteiras atuais. Por exemplo, foi citado aqui o Roberto Campos. Alguns dirão, por exemplo, que liberal não defende qualquer tipo de restrição à circulação das drogas. Roberto Campos discordará. E ninguém pode contestar o papel de Roberto Campos. Não estou tomando posição no assunto, mas ninguém poderá contestar o papel de Roberto Campos na Constituinte, a sua luta pela revolução da mentalidade patrimonialista, burocratizante e estatizante nacional, a sua luta contra os entulhos que prevaleceram na Constituição de 88. Ninguém poderá dizer que ele não era um liberal, mas disse com todas as letras que não era a favor da liberação das drogas, discordava de Milton Friedman. Então as coisas não são tão preto no branco. Mas, e não há como fugir disso, o liberalismo precisa ser entendido historicamente como um movimento, como esse esforço por retrair o arbítrio, por impor limites e estabelecer regras, esforço que historicamente começa basicamente com o constitucionalismo, né? Impor limites sabidos, conhecidos numa comunidade política para todos, que o tirano, o déspota, o soberano não poderia ultrapassar, não poderia evitar. E esta característica precisa estar presente sempre que se fala em liberalismo. Caso contrário, mesmo sendo um conceito que se concretiza na história, ele seria completamente vazio. E o professor Antônio Paim vai dizer que um autor, liberal ou não, precisa ser apreciado sobre o eixo do contexto histórico que atua e sobre o eixo da problemática que ele enfrenta. A problemática é muito importante na obra do Paim, e isso é também objeto de um comentário na nova edição da História do Liberalismo Brasileiro, do professor Ricardo Vélez, que escreve o texto da contracapa. A problemática com que o pensador se defronta é fundamental para compreendê-lo e para encaixá-lo numa tradição. Filiado a esse esforço por trazer uma tradição que é universal, a tradição liberal, mas que, como toda a tradição política, no meu entendimento, a julgar pelo que ocorre em todas as grandes nações, precisa também dialogar com a tradição das comunidades políticas em que se materializa, em que se manifesta, o que significa dizer na tradição local, na tradição municipal e na tradição nacional. É por isso que me dedico a esse esforço de tentar conhecer as nossas referências, entendendo as suas limitações, entendendo a problemática com que elas se defrontaram. E é pela problemática, sobretudo, que eu insiro, o professor Antônio Paim também insere o Carlos Lacerda na tradição liberal brasileira. Por quê? Por conta do seu nêmese, ou melhor seria dizer que Lacerda era o nêmese dele, dada a importância dele, aquele que não deve ser nomeado, o Lorde Voldemort do Brasil, da história republicana brasileira, que foi o personagem mais importante da República Brasileira, e isto não é um elogio. Foi o mais importante da mesma forma porque Hitler foi uma das figuras mais importantes do século XX. Isto não é um elogio. Eu me refiro, vou falar o nome do capeta, mas eu tenho em bom lugar, e refiro àquele senhor de São Borja, aquele senhor chamado Getúlio Vargas. Aquela criatura se forma como consequência, como rescaldo de uma tradição mais longa do que ele, a qual ele integra, que é uma tradição que se consolida na República Velha, que é a tradição do castilhismo. O castilhismo é uma forma de autoritarismo doutrinário, influenciada pelo positivismo kantiano, que ganha força no Rio Grande do Sul, centrado ali na figura de um político chamado Júlio de Castilhos, mas que teve os seus sucedâneos em Pinheiro Machado, foi outra figura central da República Velha,
responsável direto ali pela eleição de Hermes da Fonseca, Borges de Medeiros, que governou o Rio Grande do Sul por uma eternidade. O detalhe interessante é que os castilhistas, que eram eminentemente antiliberais, eram contra o sistema representativo tal como os liberais o entendem. Os castilhistas defendiam um federalismo, uma descentralização dos estados na época, até maior do que algumas figuras mais liberais do que eles. Mas por quê? Isso você vê no parlamento Getúlio Vargas discursando muito antes de chegar à posição que lamentavelmente ele ocupou na história. Você vê Getúlio Vargas no parlamento discursando em defesa da descentralização, em defesa de respeitar as prerrogativas dos estados, deixar os estados livres, leves e soltos. Mas por que isso? O interesse de preservar a Constituição ditatorial do Rio Grande do Sul, onde eles mandavam como queriam e não queriam que o centro interferisse. Não era uma preocupação de princípios, porque quando chegou ao poder, no catete, ele deixou claro que era totalmente avesso a tudo isso. Então o senhor Getúlio Vargas se forma nessa mentalidade antiliberal, antissistema representativo, a mentalidade do reforço do líder, da figura carismática. E eu não tenho nada contra carisma, e o Lacerda também não tem. Meu livro tem um capítulo que destaca bastante isso. Tem nada contra carisma, mas o carisma não pode ser transformado em mística autoritária. Ele não pode ser transformado em um recurso que dissolve o indivíduo, dissolve a sociedade na massa. O Lacerda vai ser, eu já vou chegar na democracia, ele vai ser um liberal, se eu posso usar essa expressão, um liberal pós-tocquevilleano, vamos dizer assim, um liberal que não tem nenhuma nostalgia pelo liberalismo aristocrático, que não vai ser contra a democracia de massa, não vai se opor a isso, vai conseguir, inclusive, isto é talvez um dos grandes motivos porque ele merece ser recuperado, no momento em que se tenta criar um movimento político liberal. Ele vai conseguir se comunicar com o segmento da sociedade usando do rádio, usando da televisão, vai conseguir criar um movimento em torno dele que chega a resultados. Então não tem nada contra a democracia, mas a democracia representativa, não a democracia à la Rousseau. Getúlio Vargas vai ser contra esse sistema representativo, tanto que diz, com a sua voz melíflua, cheia de tremeliques, ele diz que o Lacerda odiava esse tipo de enfeite que os políticos brasileiros gostavam de usar na voz. Não era assim que ele falava, ele era uma exceção talvez, ele chegou a escrever isso no depoimento. Em tempos em que pareciam temerárias, as medidas foram tomadas de fechar os partidos, de acabar com as bandeiras dos estados, de erguer apenas gloriosa bandeira nacional. Para o império da lei, para as regras, e do ponto de vista concreto, porque a formalidade institucional, o constitucionalismo é um valor liberal, mas a formalidade constitucional precisa dialogar com a realidade dos fatos. Do ponto de vista concreto, é um ditador que criou toda a máquina política do país. Todas as pessoas deviam tudo a ele, tudo estava na mão dele, na burocracia dele, e aí, vamos juntar aqui um integralista, um comunista, uns democratas aí para constar, vamos fazer uma Constituição. Então agora o Brasil é um país liberal democrático. Mas deixa o Vargas lá com o direito político, não caça com o direito dele, deixa ele concorrer em vários estados ao mesmo tempo, puxando o voto para a sua turma. Deixa os partidos serem todos tirados da máquina dele, todo mundo continuar, né? E segue o barco. O que vai acontecer? O Lacerda disse em 45 ainda, 46 ainda, esse velho vai voltar. E ele voltou. E aí o Lacerda diz, não é possível para uma tentativa de construção de uma experiência democrática que isto ocorra. É como se 5 anos depois, no fim da Alemanha nazista, nenhum nazista tivesse sido executado no julgamento de Nuremberg, ninguém tivesse sido punido, ninguém tivesse sido preso, nada tivesse sido desmontado,
e a Alemanha passou por um processo de desnazificação para chegar ao período da democracia cristã alemã que ergueu o país. Se nada disso tivesse acontecido, Hitler fosse passar férias na fazendinha dele, e 5 anos depois, o que ia acontecer? A máquina toda do país à disposição de um ditador totalitário, e no caso do Hitler era um ditador totalitário, no caso do Vargas, o Brasil, ele foi o que chegou mais perto disso, mas eu não diria que ele foi um ditador totalitário no sentido da Hannah Arendt, mas foi o que chegou mais perto disso no Brasil. O ditador vai voltar. Dá para o país, tentando construir uma democracia liberal, sobreviver a isso? Este era o pensamento do Lacerda, e por isso ele admitia até o uso da força para impedir que isso ocorresse. Julgue-se o que se queira, a intenção, o propósito teórico do Lacerda era a democracia liberal. Em nenhuma das suas proposições o Lacerda defendeu um regime ditatorial. Quando defendeu o chamado regime de emergência, que seria justamente esse esforço de desvarguização, como houve na Alemanha a desnazificação, o Lacerda nunca disse que era para suspender habeas corpus, por exemplo, para intervir nas assembleias dos estados, para censurar a imprensa. Ele nunca disse que era para fazer isso. Então, os que tentam associar o Lacerda, por exemplo, ao ato institucional número 5, estão errados. Foi o ato institucional número 5 que o sepultou. E sepultou com ele o que existia em desenvolvimento de uma tradição política liberal e conservadora, que tinha vitalidade civil, que poderia persistir, mas preferiu se apostar na tecnocracia oligárquico-militarista. E aí eu chego aos finalmente, tentando discutir o que é esse liberalismo do Lacerda, o que ele acrescenta às reflexões de hoje. Tem muita coisa, o meu livro vai tentar trazer um pouco disso, mas eu ressaltaria alguns pontos. O primeiro deles é a capacidade de comunicação. Capacidade de comunicação que o Lacerda conseguiu fazer, evocando o imaginário, entendendo, como foi dito aqui também, que o liberalismo, na primeira explanação, o liberalismo não precisa ser economicista. O Lacerda era muito avesso ao economicismo, deixou muito claro isso. É preciso mais do que o economicismo. O Lacerda desfraudava a bandeira de se fazer mais, se pregar mais, se defender mais do que o economicismo. Eu acho que hoje o liberalismo brasileiro ganha certa dose de sucesso porque em alguma medida consegue evocar alguma coisa mais do que simplesmente o economismo insosso. Mas eu acho que a grande contribuição que tem a ver com o tema que foi provocado, que foi estabelecido no título, Democracia e Liberalismo, é a posição que o Lacerda ocuparia no imaginário nacional, conversando com as direitas que hoje surgem no Brasil. Se de um lado podemos ter um liberalismo excessivamente iconoclasta, excessivamente despreocupado da questão da base moral, das referências morais, por outro lado poderemos vir a temos algumas manifestações disso, um reacionarismo que vai evocar a necessidade de se atuar na dimensão da cultura, na dimensão do imaginário, mas que para se chegar a isso acredita que a receita talvez seja surrupiar ou aviltar as instituições liberais, os direitos dos indivíduos. O Lacerda vai ficar, se possível for, no meio termo. Um liberalismo consistente, institucional, político, respeitando as prerrogativas das minorias, e um trabalho discursivo, cultural, estético, de ideário, devassando a área da cultura, devassando a área do imaginário. Uma coisa sem a outra vai desaguar ou no fracasso ou na tirania. Eu acho que esta mensagem e ao mesmo tempo a preocupação que ele tinha com o senso de propósito, com o senso de grandeza como liderança, eu acho que estas seriam as grandes contribuições que o pensamento de Lacerda
podado das questões específicas do seu tempo, das suas circunstâncias, que o pensamento de Lacerda poderia trazer um esforço que ainda é tão incipiente, mas que já mostra o seu vigor de construção de uma alternativa de pensamento, de oferta do mercado de ideias, do mercado político, que hoje se verifica e é tão bem-vinda para desafiar a ortodoxia da nova república. Que este meio termo viceje, vigore, que nós possamos juntos, com as nossas tendências diferentes, conversando, construindo consensos, construindo desavenças que enriquecem, divergências que enriquecem, possamos trazer essa liberdade e essa prosperidade que nós tanto sonhamos para cada um dos indivíduos e cada um dos cidadãos brasileiros. Obrigado. Vamos abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta?